Olá, amigos! Com o apoio da Escola Instrutec Campinas, cursos rápidos. Esse é o terceiro vídeo, da série de fonte chaveada. Nessa série a gente vai falar sobre reparo da fonte. Vamos simular alguns defeitos que foram reais, que eu já peguei, Vamos lá. Aqui é a entrada de força da fonte. Vamos imaginar que o fusível está queimando. O que pode ser? Pode ser os diodos, 4 diodos onda completa, um deles em curto. Se o transistor MOSFET for fora do IC/PWM, pode ser ele em curto. Só que daí, naquele outro vídeo expliquei, que não é só trocar ele, tem que verificar aqui se o diodo do snumber pode estar aberto ou com mau contato. O que mais que pode ser? Esse capacitor aqui, de filtragem de tensão contínua, pode ser que ele está esgotado. O que aconteceu? O aparelho funcionou um tempo indo um pouco de ripple, E esse pequeno ripple, que é um pouquinho de tensão alternada, misturado um pouco de contínua, chegou no transistor, ele trabalhou quente durante um tempo, até entrar em curto. Esse é um defeito de causa de queima de fusível. Vamos pensar agora, vamos supor que você ligou a fonte, ligou a energia, e ele está pulsando. O que pode ser? Um dos motivos, pode ser um curto no resto do aparelho. Então, essa fonte chaveada, ela se protege. Então, se o resto do equipamento, porque você tem que lembrar que ele está alimentando outras placas, E as outras placas, uma delas, alguma peça lá, pode estar em curto. Então, pode estar jogando para a terra a tensão de saída da fonte. No caso aqui, a gente tem só um exemplo, a mais 12, mas tem que lembrar que num aparelho real, mais 12, mais 5, mais 6, mais 7, depende da tensão que o fabricante desenvolveu. Então, pode ser que uma dessas fontes, alguma peça na saída dessa fonte aqui, em outra placa, pode estar em curto, e está consumindo a tensão de saída, daí você escuta a fonte pulsar e a fonte não funciona, porque ela está se protegendo. Então, normalmente esse defeito de pulsar não está no primário defeito, está no secundário. E muitas vezes não é nem no secundário, é a saída da fonte, alguma peça que está em curto e está cancelando, jogando para a terra, a tensão positiva para a terra. Vamos usar um exemplo, que eu já peguei em bancada, que as tensões de saída estão baixas. Vamos supor, fosse um receptor de parabólica, No meio de sair 18, está saindo 16, onde era para sair 5, está saindo 4. O que pode ser? Pode ser esse capacitor aqui, de entrada de filtragem de fonte. Se ele perder um pouco a capacitância dele, o que acontece? Se você ligar na tomada e era para ter 170 volts nesse ponto aqui, você ligou na tomada 127, e aqui no caso era para ter 170, filtrada, retificada, tudo, Se esse capacitor esgotar, você vai ter ali uns 140. Então, se você tem menos tensão aqui, vai ter menos tensão na saída. Vamos supor que se você ligou na tomada 220, você era para ter nesse ponto aqui, 340. Se esse capacitor esgotou um pouquinho, você já não vai ter mais 340, você vai ter 310, 290. Então, quer dizer o quê? Onde era para ter 18, vai ter 15. Onde era para ter 5, vai ter 3, 4. Tá? Então, dá sempre uma verificada aqui, que esse capacitor esgota muito. Tudo bem? Outro defeito que eu já peguei também, não dá partida da fonte. Você liga a fonte e ela não parte, não funciona. Pode ser um desses resistores aqui, alterados ou abertos, tá? Vamos supor, de volta, repetindo o que está no outro vídeo, Se você ligasse aqui em 127, você, depois de retificada, filtrada tudo, nesse exemplo, você teria 8 volts. E o IC/PWM, com 8 volts, ele identifica o quê? Que você ligou numa tomada 127. Se você ligar numa tomada 220, nesse ponto aqui, no mesmo ponto, você teria 11 volts. Isso com os resistores funcionando, perfeitos. Se um deles altera ou abre, o que acontece? Vamos supor que na tomada 127 era para ter 8, você tem 5. O IC/PWM não aceita essa tensão abaixo de 8, no exemplo.
Então o que ele faz? Ó, eu não reconheço essa tensão. Ele não funciona. Vamos supor que você ligou numa tomada 220. E nesse ponto aqui era para ter 11. Se fosse 220. Vamos supor que deu 10 volts. Não reconheço também. Então, se não der aquela tensão que o projetista fez, né? O ICPWM ele não reconhece, porque ele não sabe com certeza se a tomada que você ligou é 127/220, ele não dá partida na modulação por largura de pulso. Por isso que a fonte não funciona. Agora vamos pensar, está saindo tensão alta. No meio de sair 12, está saindo 14. Eu já também peguei em receptores de parabólica, né? Onde era para estar saindo 18, está saindo 23. Onde era para estar saindo 13, está saindo 15. Onde era para estar saindo 5, está saindo 7. O que podia ser, né? No caso, eu peguei realmente. O capacitor de uma fonte de 18 volts, que estava 23, capacitor de 1000 microfarads, capacitor de 1000 microfarads por 25 volts, ele estava totalmente esgotado. Como a referência era tirada dessa tensão de 18 volts, como assim referência, né? O divisor de tensão estava nessa linha 18 volts, e olha quem estava na linha 18 volts, né? Aqui era, vamos supor, era 18, mais 18. Estava o TL431. Então ele pegava o 18 volts retificado no secundário para usar como referência para controlar o LED do fotoacoplador para informar o PWM. E justo essa linha do mais 18 estava com o capacitor esgotado. Daí os 20 kHz do trafo Chopper, né, um exemplo, passou pelo diodo, começou a alterar totalmente aqui, a afetar o sistema de controle aqui, enganou totalmente o 431, deixou ele desinformado, né, porque começou a entrar tensão contínua com um pouco de frequência, né, de 20 kHz atrapalhando, alimentar errado o LED aqui, e o LED começou a emitir luz descontroladamente. Essa luz vem para a base desse transistor, só que você tem que lembrar que essas duas peças pertencem ao mesmo componente, né, que chama fotoacoplador, eles dois trabalham junto dentro da peça. Recebendo uma luz totalmente descontrolada na base aqui, ó, porque ele funciona com luz, né, ele informou o ICPWM errado. Daí a fonte subiu. Então onde era mais 18 volts, o LNB, né, foi 23, onde era 13 foi 15, onde era 5 era 7. Daí o que eu fui descobrir? Onde que está o IC de referência, né, que é esse aqui, ou o amplificador de erro. Daí eu descobri que estava pegando a tensão de referência da fonte de mais 18, da saída de mais 18. Daí, né, só conferir as peças. A primeira peça que eu fui conferir foi o capacitor. Ele estava totalmente esgotado. Trocando ele, resolveu. Uma coisa que a gente só adquire com a experiência, né? Mas mesmo assim a gente erra quando a gente está muito apressado, quer fazer as coisas correndo. Olha só que informação interessante, né? O projetista, o desenhista do esquema elétrico, como o primário é totalmente isolado do secundário, eles fazem com símbolos de terras diferentes. Olha só esse símbolo de terra, ó, esse aqui é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse. Por quê? Aqui é o primário, né? Então ele usa um símbolo de terra diferente do secundário. Olha o símbolo de terra do primário. E olha o símbolo de terra do secundário, ó. Também significa terra, né? Esses símbolos aqui. Só que diferentes do primário. Então o primário usa um símbolo de terra diferente do secundário. Aí, olha a diferença. Então, quando você está começando a ler esquema elétrico, né, você não dá muita importância. É terra, 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 né? Só que na hora de medir, o que você tem que fazer? O correto, né? O esquema elétrico já estava te mostrando que são terras diferentes. Então, se você quer medir uma coisa no primário, vamos supor, eu quero medir se 8 volts aqui, se for 127 na entrada de força, né? Se for 11 volts, se for 220. Então, se eu quero medir esse ponto, eu tenho que usar o terra do primário. Então, eu posso encostar aqui, usar o terra, esse terra, posso usar esse terra, posso usar esse terra, esse aqui, porque são terras do primário, porque eu vou medir uma tensão positiva do primário. Então, vamos supor, coloquei a ponteira preta do multímetro aqui, usando o terra do primário, e posso medir tranquilamente, né, qualquer tensão aqui, ó, ou aqui, usando a ponteira vermelha, né, que o que der,
Se tiver certo, beleza. Se tiver errado, também pode. Mas o que importa é que eu estou usando o terra certo. Então eu posso confiar na informação do meu multímetro, que se tiver certo, beleza, eu passo para outra parte aqui. Se tiver errado, opa, vamos analisar o que aconteceu. Se eu for medir alguma tensão do secundário, vamos supor, se mais 12 aqui de saída, né? Eu tenho que usar um terra do secundário. Então eu tenho que colocar a ponteira preta do multímetro ou aqui, ou nesse terra aqui, ou nesse terra aqui, né? E a ponteira vermelha, né? Posso botar aqui para medir o mais 12. Se eu achar algum problema que eu preciso medir em outro ponto, eu posso encostar a ponteira vermelha aqui, mas tem que o terra do secundário sendo usado. Daí beleza, se deu certo, tranquilo. Se está saindo errado, daí vamos analisar, mas o terra tem que ser esse aqui. Né? O que acontece muitas vezes na pressa, isso já aconteceu comigo várias vezes, tá? Eu tenho que admitir. Na pressa, né? Você coloca a ponteira preta aqui, usando o terra do secundário, e vai medir uma tensão do primário. O que acontece? Vai dar errado. Por quê? Você está usando o terra do secundário para medir tensão no primário. Né? Ou também já aconteceu comigo, na pressa, né? A pressa é inimiga da perfeição. Aprende isso. Em eletrônica não pode ter pressa. Você colocar a ponteira preta no terra do primário e vai medir uma tensão do secundário. Bota a ponteira preta aqui, né? Usando o terra do primário, e vai querer medir uma tensão do secundário. Aqui, vou supor aqui. Também vai dar errado. Né? E se você não perceber que você está fazendo isso, você troca até peça. Achando que, mas não resolveu, daqui a pouco, peraí, estou usando terra errado. E começa tudo zero. Tudo que você fez de teste já era. Toda aquela dedução que tal peça está estragada também, começa do zero porque está tudo errado no seu pensamento. Espero ter ajudado. Pessoal, não sei se vocês sabem, né? Eu faço tudo sozinho aqui nesse canal. Gravo, edito, faço roteiro, acho as placas que eu preciso para mostrar para vocês, corro atrás de coisas que faltam aqui dentro, tá? Mas me ajuda, porque esse canal tem que crescer e vai ajudar muita gente. O que vocês podem me ajudar? Compartilhar, podem dar likes, se inscreve, tá? Que eu ficarei eternamente agradecido. Meu muito obrigado e fiquem com Deus.